Amém. A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo para todos os irmãos. E louvamos a Deus pela presença do seu Espírito neste lugar, já falando, ministrando aos nossos corações através dos louvores, através de tudo que já foi feito até aqui. E eu quero convidar você para abrir a sua Bíblia em Apocalipse, no capítulo 3, do versículo 7 ao versículo 13. Apocalipse, capítulo 3, do versículo 7 ao versículo 13. Estamos vivendo, irmãos, uma época de tanto temor, de tanto medo, de tanta angústia, de tantas coisas que têm acontecido no nosso mundo, não só no nosso Brasil. E nessa manhã, que o Espírito de Deus, ele fala aos nossos corações, e que aonde nós estejamos vendo problemas, nós possamos ver uma oportunidade para falarmos de Jesus. Nós possamos ver uma oportunidade que Jesus está nos dando para glorificar o nome dEle. Todos os irmãos encontraram? Amém? Diz assim a palavra do Senhor. E ao anjo da igreja que está em Filadélfia, escreve: isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Eu sei as tuas obras, e eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra, e não negastes o meu nome. Eis que eu farei aos olhos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem. Eis que eu farei que venham e adorem, prostrem a teus pés, e saiba que eu te amo. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei na hora da tentação, que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Eis que venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. A quem vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá. Escreverei sobre ele o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, do qual Deus também, o meu novo nome. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça, que o Espírito diz às igrejas. Amém? Vamos orar mais uma vez? Pai, em nome de Jesus, queremos te agradecer, Pai, por tudo que o Senhor tem feito, pela igreja, Deus, que o Senhor nos plantou, uma igreja, Deus, que tem zelo pela palavra, que tem cuidado com a palavra, que zela, meu Deus, pela palavra, pelos anjos que o Senhor colocou aqui, pelos pastores, ó Deus, cada um dos teus filhos, Deus, que tem ministrado da tua palavra com fidelidade, nos ensinando o caminho correto, nos ensinando, Deus, o caminho da tua palavra. Continua, Deus, falando, Deus, aos nossos corações, ó Deus, que a tua palavra, Deus, entre em cada coração, Deus, e principalmente daquelas pessoas que ainda não tiveram, meu Deus, feito uma aliança contigo, e que nessa noite, que nessa manhã seja manhã de salvação, uma manhã, meu Deus, em que o teu Espírito, Deus, fale ao coração de cada um que está, meu Deus, nos vendo pela internet, aquelas pessoas que estão aqui, ó Deus, que nós possamos sair daqui transformados, diferentes para a glória do teu nome. Assim te oramos, em nome de Jesus. Irmãos, o livro de Apocalipse é um livro cheio de símbolos, como o pastor Edu já deu estudo aqui na igreja, falando, mostrando os simbolismos. É um livro difícil, mas nessa manhã nós gostaríamos de falar um pouquinho a respeito dessa igreja, a qual o Senhor mandou uma carta e trouxe uma palavra para essa igreja. E vamos tirar algumas lições para as nossas vidas. Nós vemos que, além dessa igreja, o Senhor trouxe uma palavra, enviou uma carta para outras igrejas. Para 2 igrejas, Jesus só tinha elogios, Esmirna e Filadélfia. Para 4 igrejas, Jesus tinha elogios e críticas, Éfeso, Pérgamo, Tiatira e Sardes. Para uma igreja, Jesus só tinha crítica, Laodiceia.
Éfeso era uma igreja ortodoxa, mas ela perdeu o seu amor. Era uma igreja que não tinha amor. Esmirna era uma igreja pobre diante dos homens, mas rica aos olhos de Deus. Pérgamo era um lugar onde estava o trono de Satanás, mas ali Antipas estava pronto para morrer por amor a Jesus. Tiatira, a igreja se tornara mundana, como as cidades que ela estava acentuada, mas havia uns poucos crentes que permaneceram fiel. Em Sardes, tem fama de uma igreja viva, mas aos olhos do Senhor Jesus Cristo, ela estava morta. E alguns poucos irmãos ainda mantinham a fé. Filadélfia tem pouca força aos olhos do mundo, mas é uma igreja fiel, diante de quem Jesus colocou uma porta aberta. Laodiceia considera-se rica e abastada, mas aos olhos de Jesus Cristo, ela é pobre, cega e nua. Jesus, irmãos, ele olha para a igreja com um olhar diferente do que muitas vezes nós, humanos, olhamos. Hoje, grandes ministérios são avaliados pela quantidade de membros que tem nela. E nós vemos que através da leitura da palavra de Deus, dessas cartas que Jesus enviou a essas igrejas, nós vemos que o quantitativo não é um elemento fundamental para sabermos se aquela igreja é uma igreja que está fundada ou está alicerçada na palavra, uma igreja que é comprometida com o verdadeiro evangelho. Nós vemos que hoje, irmãos, não é diferente. Hoje nós vemos que muitas igrejas estão preocupadas com o quantitativo e desprezam a palavra de Deus, pregando um evangelho focado no homem, no que vai agradar o homem, no que vai trazer interesse, no que vai trazer pessoas para a igreja. E nessa manhã que o Espírito de Deus ele fale aos nossos corações e que nós venhamos, irmãos, nos alegrar pela igreja a qual o Senhor nos plantou, que é uma igreja firmada na palavra. Irmãos, nós vemos nesse texto que Jesus ele é a solução para os problemas que atingem a igreja. A mensagem de Jesus à igreja é contextualizada. Nós vimos que no primeiro versículo que nós lemos, que Jesus ele fala que conhece a igreja, mas também conhece a comunidade a qual a igreja está inserida. Jesus ele não apenas está preocupado, os olhos do Senhor não estão somente fitos aqui na terceira igreja congregacional de João Pessoa, mas ele está com seus olhos voltados para a nossa comunidade, as pessoas que moram ao nosso redor. A palavra de Deus, ele nos mostra, irmãos, que nós temos que ser crentes dentro da igreja e fora da igreja para mostrarmos para o mundo que é um povo diferente, um povo salvo, um povo separado para a glória de Deus. Jesus faz uma leitura da palavra, mas também da comunidade. Jesus, ele sabe o ambiente ao qual nós estamos inseridos. Jesus conhece cada um no profundo do íntimo. Ele sabe do que está acontecendo na minha casa. Ele sabe do que está acontecendo na sua casa. Ele sabe do que está acontecendo no meio da nossa sociedade hoje. Os olhos do Senhor estão fitos em todas as direções. Para isso, irmãos, nós precisamos, baseado no que nós lemos nesse texto, conhecer a palavra. Conhecer a palavra, irmãos, para não sermos seduzidos por um evangelho mamão com açúcar, que quer agradar o homem e que mostra que está tudo bem, que não há problemas. Mas nós sabemos, irmãos, que a palavra de Deus, ele mostra ao homem o caminho que ele deve seguir para chegar até o céu. Essa cidade que nós acabamos de ler, ela foi uma cidade que foi fundada, irmãos, segundo os historiadores, no caminho da rota dos correios, para que tudo passasse, afunilasse por ela. Era uma cidade idólatra, era conhecida também como uma pequena Atenas, porque havia vários deuses naquele lugar que eram cultuados. Mas Jesus, ele chega e se apresenta e diz que ali, aquela porta, quem estava abrindo era ele, para a glória dele, para que o mundo conhecesse Jesus Cristo através daquelas vidas que estavam cultuando a ele naquele lugar. Aquela cidade, irmãos, ela foi castigada por terremotos, ela foi destruída e reconstruída. E Jesus pega aquele contexto, aquela situação e fala: aquele que vencer, aquele que prevalecer, aquele que estiver firme até o fim. Porque, irmãos,
O propósito do cristão é permanecer firme e constante, sempre abundante para a glória de Deus. Deus te chamou para ser luz desse mundo. As coisas do mundo têm seduzido muitos. Muitos irmãos têm abandonado, deixado de lado aquilo que o Senhor confiou nas suas mãos. Mas ainda existe um povo fiel. Ainda existe um povo comprometido com o Evangelho. Ainda existe um povo preocupado com as almas, preocupado com as vidas, que clama pelo Deus Todo-Poderoso. Queremos adorar a Deus porque Ele é bom e misericordioso. Jesus se apresenta como a solução para os problemas que atingem a igreja. A solução para a minha, para a sua, para as nossas vidas é Jesus. A resposta para o seu problema é Jesus. A sua solução não está no homem. O homem pode ser apenas um instrumento nas mãos de Deus, mas quem dá o comando é Ele. O que é que está acontecendo na sua vida? O que é que se passa no seu coração? Quais são as lutas, as dificuldades, os temores? Eu não sei, mas o Senhor sabe. Ele sabe de tudo que está se passando no seu coração nesse momento. Ainda a palavra não chegou à nossa boca, mas o Senhor já sabe. Ele já sabe das lutas, das dificuldades. Ele quer ouvir a sua voz em oração. Ele quer você buscando cada dia mais a sua presença para a glória dEle. Para uma igreja perseguida pelos falsos mestres, Jesus se apresenta como santo e verdadeiro. Numa cidade idólatra, numa cidade em que as pessoas estavam ali adorando outros deuses, Jesus ele se apresenta: olha, eu sou santo, eu sou Deus, eu sou o Senhor. Esses deuses com D minúsculo não são nada, é criação, é fantasia do homem, mas eu sou o Senhor. Eu sou o Todo-Poderoso, eu sou aquele que tem tudo sob controle e nada foge do controle do Senhor. Jesus é o único, irmãos, que pode e tem autoridade para dizer: eu sou o Senhor, eu sou Deus. Os judeus até hoje não reconhecem Jesus Cristo como Senhor, mas existe a igreja que está aqui na terra, mostrando que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Para uma igreja sem forças aos olhos do mundo, Jesus parabeniza pela sua fidelidade no versículo 8. A igreja, ela tinha pouca força aos olhos humanos. Provavelmente era uma igreja que não tinha membros importantes da sociedade. Provavelmente uma igreja que era formada de servos, de pobres, mas aos olhos humanos, aquela comunidade não via aquela igreja como uma igreja rica, poderosa. Mas aos olhos de Deus, irmãos, no versículo 8 diz que ali era uma igreja fiel. Nós não temos que estar preocupados, irmãos, em agradar o homem, mas a nossa preocupação é de sermos fiel ao Senhor. Deus, Ele entregou nas mãos de cada um de nós que fazemos parte da sua igreja um talento no mínimo. E num dia nós iremos prestar conta desse talento que Deus confiou nas nossas mãos. Cada um de nós, o Senhor irá chamar a responsabilidade. E aquilo que Deus confiou na sua mão é responsabilidade sua. E você vai se apresentar diante de Deus. A igreja era pequena em tamanho, em força, mas grande em poder e em fidelidade. Deus, na verdade, irmãos, escolhe as coisas fracas para envergonhar as coisas fortes. Às vezes nós nos achamos tão pequenos, achamos que não temos condição de pregar a palavra, achamos que não sabemos, não podemos, não temos, mas quem tem, quem é e quem faz é Deus através da sua vida. É Deus que coloca a palavra para que você possa falar para outra pessoa. É Deus que nos capacita para estarmos aqui nesse momento pregando a palavra. O pastor Edson perguntou logo antes de começar o culto como é que eu estava, se estava nervoso. Estava. Eu disse: a barriga está gelada, ainda estou tremendo, mas é Deus que capacita. E da mesma forma, irmãos, se nós colocarmos em nosso coração o desejo de pregarmos a palavra, mesmo em tempo de pandemia, não quer dizer que nós vamos sair de porta em porta, mas Deus nos deu outros meios para que nós possamos pregar a palavra. Hoje nós temos a facilidade da internet para pregarmos a palavra, semearmos a palavra, sermos instrumentos nas mãos de Deus e fazermos a diferença na vida de alguém.
e de repente até mesmo em algumas famílias, para a glória de Deus. Sardes tinha nome e fama, mas não tinha vida. Filadélfia não tinha fama, mas tinha vida e poder. Você quer o poder de Deus? Você quer ser esse instrumento nas mãos de Deus? Consagre a cada dia mais a sua vida ao Senhor. Busque mais a presença de Deus. E Deus, Ele vai lhe usar para a glória do seu nome. Para uma igreja perseguida e odiada pelo mundo, Jesus diz que ela é a sua amada. Os judeus, eles não reconheciam aquela igreja como, aquelas pessoas que estavam naquela igreja como salvas, porque eles não eram judeus, porque eles não eram descendência de Abraão, mas Jesus disse que aquela igreja é uma igreja amada. E hoje nós vemos, irmãos, que muitas pessoas buscam elementos do judaísmo para trazer para dentro da igreja, achando que aquilo ali vai encher a igreja do poder, da graça e da misericórdia, irmãos, e nós não precisamos disso, porque nós temos o Espírito Santo de Deus, que habita nas nossas vidas. É o Espírito Santo de Deus que nos mostra o caminho, que nos mostra a verdade. Nós não precisamos, irmãos, estar buscando elementos do judaísmo, porque a lei foi cumprida em Cristo Jesus. Para uma igreja que guardou a palavra de Cristo, nas provações, Cristo promete guardá-las das provações que sobrevirão. As lutas, as dificuldades vão vir para todo mundo, quer seja crente, quer seja descrente, quer conheçam a Jesus como Senhor, quer que não. A diferença, irmãos, é com quem você vai passar pela luta, com quem você vai passar pela tribulação, com Jesus ou sem Jesus, na força do Espírito ou na sua força. Na força do Espírito, irmãos, nós temos a solução dos nossos problemas, mesmo com dor, mesmo passando por luta, na unção do Espírito, passando com Jesus pela prova, o crente passa cantando louvor. As lutas vão vir para todos, todos vão passar pelas lutas, mas essa promessa não é uma promessa do homem, mas é a promessa de Deus, que Ele promete à igreja, que nesse dia Ele estará com você. Muitas lutas acontecem no meio do povo de Deus. Tem igreja que diz, venha para cá e pare de sofrer. Mas Jesus disse, no mundo tereis aflições. Mas tende, por quê? Eu venci o mundo. Jesus, Ele venceu o mundo. E nós não temos que temer, irmãos, as lutas vêm. Muitas das vezes nós nos entristecemos, fraquejamos, porque somos humanos. Mas chega uma hora em que o Espírito de Deus, Ele move o nosso coração na direção da cruz, e nós começamos a olhar para a obra de Cristo, começamos a olhar que nós temos um dono, que nós somos propriedade exclusiva de Deus, que mexe com a gente, não só mexe com a gente não, mas mexe com de quem nós somos. É Ele quem cuida de você. Você é a menina dos olhos do Senhor. É Ele, irmãos, que tem cuidado de nós. Nós somos propriedades exclusivas de Deus. Cristo, Ele é o protetor da igreja. É Ele que guarda. É Ele que tem cuidado de nós. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. O diabo, ele não está satisfeito porque você deixou de fazer as coisas que você fazia antes e agora você está aqui na igreja adorando a Deus, buscando a presença de Deus, servindo a Deus, não. Ele não está satisfeito com isso, não. Ele está satisfeito com aquelas pessoas que estão no mundo, que nesse momento estão aí entregues nas drogas, nas farras e nos prazeres da carne. Mas Jesus, Ele tem o poder para libertá-los, assim como nos libertou. Jesus usa nessa carta 3 símbolos que regem toda a mensagem. Uma porta aberta, a chave de Davi, coluna no santuário de Deus. Jesus coloca diante da igreja uma grande oportunidade. Diante de você tem uma porta aberta. E muitas das vezes, quando nós olhamos para esse texto, nós pensamos em porta aberta de bênção, porta de emprego, bênção de prosperidade. Mas nessa manhã eu quero dizer que a porta que está aberta para você é da proclamação do Evangelho.
Deus coloca uma porta aberta para que você fale do amor de Jesus para alguém. Aquela igreja estava colocada ali para proclamar Jesus Cristo como Senhor, como o verdadeiro Deus. Eis que diante de ti pus uma porta aberta e ninguém pode fechar. Que nós possamos ser constrangidos pelo Espírito Santo para falarmos desse amor. Tantas pessoas partindo para a eternidade sem conhecer Jesus. Pessoas até mesmo que convivem com a gente, no nosso trabalho, dentro do nosso ciclo de amizade, parentes. Pessoas que estão passando por essa terra e vão para a eternidade sem Jesus, irmãos. E Deus colocou essa porta aberta para você falar de Jesus. Nós vimos que em João, no capítulo 10, versículo 9, Jesus fala sobre a porta. Em Mateus 7, 13 e 14 também. Entrai pela porta estreita, larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. E você que está nos ouvindo através da internet, ou se há alguém aqui na nossa igreja que ainda não tomou essa decisão de entregar a sua vida para Jesus, a qual o Espírito Santo de Deus nessa manhã está ministrando no seu coração, não deixe para depois. É hoje, é agora, é já, a hora é essa, porque a porta da graça está aberta. Jesus Cristo, Ele é o Senhor, Ele quer reinar na sua vida. Ele quer mostrar algo novo, algo diferente, algo que você ainda não sentiu. Antes de eu ter um encontro com Jesus, eu escutava os irmãos falando sobre isso, eu não acreditava. Eu não acreditava nessa mudança, eu não acreditava nessa transformação, eu não acreditava que as pessoas poderiam falar com Deus, sentir Deus falar ao seu coração. E um dia eu disse: Deus, isso é verdade, fala comigo. E Deus falou comigo, irmãos. E da mesma forma que o Senhor falou comigo, Ele quer falar com você. A porta da graça está aberta. Você que se afastou por algum problema, algum desgosto, alguma tristeza, alguma coisa aconteceu que lhe tirou dos caminhos do Senhor, hoje é o dia, agora é a hora de você se voltar para Jesus. A salvação é algo fácil e difícil. É fácil porque a quem o Espírito Santo fala ao coração, move o coração, é irresistível. E é difícil porque o homem por si só ele não pode chegar e alcançar essa salvação, porque não é por obras, é por graça, é por misericórdia. A segunda porta, irmãos, que nós vemos aberta, como eu já falei anteriormente, é a da evangelização. Meios para falar de Jesus nós temos. Quantos grupos de WhatsApp nós estamos inseridos? Quantos grupos nós colocamos pelo menos uma mensagem do amor de Deus para aquelas pessoas que não conhecem a Jesus? Às vezes nós temos até vergonha de sermos mal interpretados, porque não é politicamente correto, por isso e aquilo outro. Mas saiba de uma coisa, Jesus, Ele quer alcançar essas pessoas e o instrumento para alcançá-las é você. Alguém já disse que ovelha gera ovelha. É você que vai evangelizar, é você que vai pregar, é você que vai convidar as pessoas para participar do culto. Você pode chegar nesses grupos e colocar o link dos cultos ao vivo. Você pode chegar nesses grupos e enviar um hino. Seja instrumento de Deus para abençoar essas pessoas. Hoje nós não estamos podendo sair de porta em porta, mas nós temos outro meio que nós possamos sair mais distante do que aqui o Geisel. Nós podemos alcançar o mundo, pessoas, vidas para a glória de Deus. Paulo, ele via a idolatria da cidade de Atenas como uma porta aberta para falar do Deus desconhecido. Às vezes, irmãos, nós olhamos para aquele grupo de pessoas e achamos que aquelas pessoas não merecem ouvir falar de Jesus, mas elas são uma porta aberta para você glorificar a Deus.
Às vezes nós nos achamos fracos, achamos que não temos o conhecimento suficiente. Às vezes nós temos até medo de represária, mas saibamos de uma coisa: é o Senhor que cuida de nós. É Ele quem cuida de você. Não basta apenas, irmãos, termos o conhecimento da palavra, mas nós temos que pregar a palavra. Não basta apenas dizer que somos cristãos, nós temos que pregar Cristo. Não basta sermos uma igreja ortodoxa, mas precisamos ser uma igreja missionária. Uma igreja que se preocupa com as vidas. E nesse instrumento, vem a cada um de nós. Você tem pregado Jesus para os seus familiares? Você tem chegado para as pessoas da sua casa e tem apresentado Jesus como Senhor? As portas estão abertas. Muitas portas estão abertas. Não tenha medo. Você tem uma grande garantia dada por Jesus. E ao anjo da igreja que está em Filadélfia escreve: isso diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Quem abre as portas é o Senhor. Jesus tem em suas mãos toda a autoridade. Ele é a autoridade máxima, irmãos. É Ele que tem a última palavra. Nós vemos, irmãos, que não há quem, todos os joelhos, a Bíblia diz que todos os joelhos um dia se dobrarão diante desse Deus Todo-Poderoso. Então nós não temos que ter medo, irmãos, porque a autoridade é dada por Deus, a unção do Espírito é dada por Deus, é Ele que vai falar através de nossas vidas. Precisamos consagrar as nossas vidas para a glória dEle. Jesus, Ele tem em suas mãos a chave da salvação. Como eu falei anteriormente, não é algo que é conquistado por méritos humanos, mas a salvação é dada gratuitamente por Jesus, por graça e por misericórdia, ao pecador, aquela pessoa que estava destinada para o inferno, uma pessoa que estava caminhando em passos largos em direção ao inferno, mas Jesus diz assim: eu te amo, eu morri na cruz, derramei meu sangue por você. E esse sangue de Jesus que foi derramado na cruz do Calvário, irmãos, tem poder para lavar o mais vil pecador. O mundo não entende como uma pessoa que cometeu um crime bárbaro, um dia entrega a vida para Jesus e há uma mudança na vida daquele homem, porque é algo espiritual, irmãos, não é algo que pode ser compreendido humanamente. É Deus, é uma ação do Espírito, aquela que pega a pessoa que vivia nas drogas e liberta. Um Deus que tem o poder para fazer algo muito mais que nós possamos imaginar. Nosso Deus tem tudo sob controle e Ele tem a chave da salvação. É Ele quem salva. O papel da igreja, irmãos, é pregar a palavra. Ele vai salvar quem Ele quiser salvar. A gente prega, a gente semeia e Deus faz a obra da salvação. Precisamos compreender a soberania de Cristo na realização da sua obra. Precisamos enxergar, irmãos, as oportunidades que Deus tem colocado nas nossas vidas. Aonde você está inserido, Deus te colocou ali, tem um propósito. É para a glória dEle. Às vezes nós pensamos que o secular está de um lado e o divino está no outro. Não existe isso, irmãos. Aonde quer que nós colocarmos a planta dos nossos pés, é um lugar abençoado. Aonde quer que você esteja, ali tem a voz de Deus através da sua vida para proclamar o Evangelho. Jesus, Ele promete à igreja uma grande recompensa. Permanecemos, irmãos, firmes até a vinda de Jesus. Precisamos, irmãos, continuar em direção ao céu, em direção à cruz de Cristo, sendo fiel na ministração da palavra, sendo fiel em tudo, nas coisas mais simples que Deus tenha colocado nas tuas mãos. Aquilo que você acha assim que é tão simplesinho, mas ali é poder de Deus para a salvação de alguém. A Bíblia fala de uma mulher que Dorcas, que ela tinha apenas um dom de costurar, mas ela fazia aquilo para a glória de Deus. Um dia, o pastor falou tanto aqui na igreja sobre Dorcas,
E Deus começou a mover meu coração para a área de tecnologia. E eu disse, não, eu trabalho com tecnologia, então vou trabalhar com tecnologia para a glória de Deus. O que é que você tem em suas mãos? O que é que Deus colocou nas suas mãos? É para a glória de Deus. Eis que venho sem demora. Jesus está voltando. A qualquer momento Jesus vai voltar. A qualquer momento nós iremos nos encontrar com o Senhor. E o vencedor será coluna no santuário de Deus. Você é coluna no santuário de Deus. O vencedor terá gravado em sua vida um novo nome. Algo grande e maravilhoso nos espera na eternidade, irmãos. E às vezes nós estamos tão focados nas coisas terrenas que esquecemos das coisas do céu. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. O reino de Deus e a sua justiça. Porque as demais coisas, irmãos, elas vêm na sequência. É Deus, é Ele. E para concluir, essa porta, ela representa a oportunidade para a igreja de pregar. E nessa manhã, a palavra de Deus está sendo pregada. Você ouviu que Jesus, Ele é o Senhor. Você ouviu aqui nos cânticos que a glória é dada a Ele. É para Ele e é por Ele. Você viu que através da palavra, Jesus, Ele se apresenta como Senhor. E Ele quer ser o Senhor da sua vida. E nessa manhã, não saia daqui. Ou você que está nos assistindo pela internet, sem confessar Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. A porta está aberta. Existem duas portas, uma larga e uma estreita. Todos os seres humanos começam a sua vida caminhando por essa porta larga. Mas chega uma hora como essa, em que o Espírito Santo começa a ministrar o coração. E a pessoa descobre a porta estreita. Encontra Jesus. Entrega a vida. Entrega a sua vida. Confessa Jesus como Senhor e Salvador. Porque Ele quer mudar o teu nome. Ele quer mudar a tua história. Ele quer mostrar algo diferente que até hoje você não conheceu. Que Deus abençoe a igreja. Que Deus abençoe o seu povo. Que Deus te abençoe, meu amado irmão que está nos assistindo pela internet. E hoje é o dia. Agora é a hora. Entrega a tua vida para Jesus. E seja filho de Deus. Co-herdeiro com Cristo. Para a glória do seu nome. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus.